A determinação da vazão de projeto, né? Da mesma forma aqui, com o método racional. O posicionamento das caixas de areia, o dimensionamento dos condutores horizontais do térreo entre as caixas de areia até o seu destino final na rede de drenagem urbana. E o dimensionamento das caixas de areia. Tá? Na verdade, né, é mais ou menos pré-fabricado, né? Então já tem as dimensões. E, né, caso a edificação tenha uma área de subsolo, né, aí a gente vai ter essa terceira etapa, que é fazer a identificação das áreas descobertas do subsolo, que já é o escoamento superficial, individualização das bacias de contribuição para calhas de piso ou ralos, ambos com grelhas no subsolo, determinação da vazão de projeto, posicionamento das caixas de areia, da caixa coletora de águas pluviais e da casa de bombas de recalque, o dimensionamento dos condutores horizontais do subsolo entre as caixas de areia até o seu destino final, que é a caixa coletora de águas pluviais, o dimensionamento da caixa de areia, dimensionamento da caixa coletora de águas pluviais e o dimensionamento do sistema de bombeamento e da tubulação de recalque, tá? Mas isso se a edificação tiver uma parte no subsolo. Então, aqui, o dimensionamento, ele vai começar lá na parte superior, né? Lá no telhado da edificação. Então, ele se inicia com o tamanho das calhas, porque elas vão ser as primeiras, né? Os primeiros componentes do sistema a receber a água da chuva. Então, as calhas e os condutores devem suportar a vazão de projeto calculada a partir da intensidade da chuva adotada para a localidade e para um certo período de retorno. A intensidade da chuva pode ser adotada de tabelas disponíveis na NBR 10844, né? Então, essa parte vocês já começaram a ver em hidrologia? Intensidade da chuva, período de retorno. Já, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu acho a NBR 10. NBR 10844. Está um saco? É tão legal. Vou colocar lá na equação. Então, aqui, essa é a NBR 10844 de instalações prediais de águas pluviais. Né? Então, aqui na SNBR, né, além de tudo que tem, de ter tudo que eu estou falando nessa aula, né, ela vai ter aqui no final, essa parte aqui nem a gente já vai falar, tá? Mas aqui no final, tem essa tabela com a intensidade pluviométrica, né, em milímetros por hora, tá? De diferentes regiões do Brasil, tá? Então, aqui a gente tem diversos lugares, né? E aqui do lado direito, a gente tem período de retorno de 1 ano, 5 anos e 25 anos, tá? Então, aqui, dependendo do projeto, a gente adota um período de retorno, né? Então, é aqui, e dependendo da localidade, a gente vai definir qual que é a intensidade da chuva, tá? Então, aqui tem diversos lugares, né? Não que seja
a intensidade da chuva tenha que ser adotada só por essa tabela, né? Mas aqui essa tabela é mais uma orientação, né? Caso a pessoa não saiba, né, quais outros lugares ela possa adquirir essa informação, ela pode usar dessa tabela, tá? Mas vocês sabem que tem outros meios, né, de calcular essa intensidade da chuva. Então, pode ser pelo método que vocês sabem, ou pode ser por essa tabela, tá? Então, aqui a gente vai ter o período de retorno, né, que é o número médio de anos, em que, para a mesma precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez, né? Então, vai chover aquele tanto, pelo menos uma vez em 25 anos, em 5 anos, né? Então, isso que é o período de retorno. Então, aí a norma, ela também indica de qual parte a gente está dimensionando, qual que é o período de retorno recomendado, né? Então, aqui, para obras externas, onde empoçamentos possam ser tolerados, o período de retorno é 1 ano. Para cobertura ou terraços, o período de retorno são 5 anos. E para coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamentos não possam ser tolerados, o período de retorno é 25 anos, tá? Então, aí a gente escolhe lá qual o período de retorno, né, a gente vai adotar, tá? Que eu não lembro, deixa eu ver. Isso. Aqui a gente usa o período de retorno de 5 anos, tá? Isso para calcular a vazão, né? Então, o método racional, o que a gente usa, né, para calcular a vazão? A gente usa o coeficiente de escoamento, né? Chama? Coeficiente de escoamento, a intensidade da chuva e a área, tá? Então, a intensidade da chuva. A gente escolhe pelo lugar, né? Onde a edificação está sendo construída, o coeficiente de escoamento. No caso das edificações, né? A gente está considerando que é tudo impermeável, né? Então, toda água que cair, ela vai escoar pela superfície, nada vai ser absorvido, né? Permeável. Então, esse coeficiente acaba sendo 1, né? Então, no final, a gente acaba considerando, para calcular a vazão, a gente considera a intensidade da chuva e a área, né? A multiplicação desses dois parâmetros, tá? Então, definido a intensidade da chuva, com base na localização, depois a gente define a área de contribuição, né? Que é essa área onde está recebendo a chuva, né? Então, como a gente está começando pela cobertura, né? Então, aqui a gente só tem, né? Só está vendo o telhado, tá? Então, aí, para calcular essas áreas de contribuição no telhado, a equação que a gente vai usar para calcular essa área vai depender do formato geométrico do telhado, tá? Então, como eu tinha falado, essas partes, né, planas, entre aspas, tem que ter uma certa inclinação, né? Então, elas não são totalmente planas, né? Algumas áreas são totalmente planas, mas algumas áreas têm uma certa inclinação, né? Então, dependendo disso, vai ter uma equação para calcular cada situação, tá? Então, aqui a gente vai usar, né? Então, aqui o telhado, né? A gente divide em sub-áreas, né? Para ficar mais fácil da gente calcular, tá? Então, basicamente, a gente divide em retângulos, né? Onde estiver formando retângulo, mais fácil do que calcular uma área que seja, por exemplo, assim, né? Com esses 3 retângulos, se fosse um só, tá? Que não seriam retângulos.
Mas aqui a gente faz subdivisões para ficar mais fácil de calcular, tá? E aí a gente vai analisando, né? Qual subárea tem uma certa inclinação, qual subárea é totalmente plana, tá? Isso, tá? A gente vai calculando por partes, tá? Então, aí faz toda a divisão, né, do telhado, e aí vai calculando, calcula área 1, A2, A3, A4, A5, A6, vai calculando separadamente, né? Aí depois pode juntar tudo, calcular a vazão, tá? Então, é aqui desse edifício, a gente vai ter algumas áreas que são planas, né? Totalmente planas, e outras áreas que têm uma certa inclinação, né? Então, as superfícies que são planas, né? Plana horizontal, a gente vai calcular como se fosse um retângulo mesmo, né? Largura vezes comprimento, tá? Bem simples. As áreas que tiverem uma superfície plana vertical, né? Uma única superfície plana vertical, a gente vai calcular com a área vezes a área não, A, que seria essa altura da parede, vezes o comprimento dessa parede e dividido por 2, tá? Aí é a área só dessa parede na vertical, tá? Então, por que a gente tem que considerar isso? Considerando que a chuva, ela tá vindo, ela não tá caindo, né, reto. Tá com um vento, né, com influências de vento, então a chuva ela tá vindo meio na diagonal, né? Então a chuva, ela vai bater na parede e vai escorrer, né, escoar para o plano, tá? Então, essa quantidade de chuva que bate na parede para cair no plano é considerada também, tá? Então, aí quando a chuva, a gente sabe que ela vai bater na parede, né? E cair no plano, aí a gente calcula com altura vezes o comprimento, né? A largura da parede, comprimento, né? Dividido por 2, tá? Se for com declividade, né, ou tiver uma certa declividade no plano, então aqui uma superfície inclinada, tá, em cada uma das águas do telhado, a gente vai calcular a área fazendo A, que é a largura, né, mais a altura dividido por 2 e vezes o comprimento, tá? Então, aqui, esse formato do telhado, ou essa equação, é utilizada para tanto quando o telhado tiver esse formato, né? No meio, a parte mais alta e a água escoando para as laterais, ou o contrário, né? Se a gente tem essa parte da lateral mais alta e aí a água escoando para o meio, tá? Então, aqui para a calha, no caso, está aqui no meio, né? No centro do telhado, né? Então, aqui nas beiradas é onde tem essa elevação, nessa parte mais alta, e aí a água vai escoar aqui para o meio, tá? É o mesmo formato, basicamente, só que é o contrário, né? O rufo é aquela parte mais funda, né? Mas essa calha que tem tá no meio, né? É a chamada calha de água furtada, né? Então ela tem o rufo, que é aquela parte que vai proteger, né? Igual na platibanda, que é nas laterais, também tem o rufo, né? Então aqui se tiver essa superfície inclinada. Se a parede tiver duas superfícies planas verticais, né? Que é esse caso aqui onde tem uma esquininha, né? Então, aqui no caso da A19, não sei se dá para ver direito, mas aqui ela faz essa esquininha aqui, né? Então, aí a forma de calcular seria calcula a área da parede, né? De uma das paredes, e a área da
parede que está perpendicular, tá? Então, aí a gente calcula pela raiz quadrada da soma das áreas ao quadrado e dividido por 2, tá? E algumas outras situações menos comuns, né? Então, sempre dependendo do formato do telhado. Então, aqui, se a gente tiver duas superfícies planas verticais opostas, né? Então, imaginando que a chuva está caindo aqui da direita para a esquerda, na diagonal, né? Então, a gente está considerando que a chuva, né, a água, está batendo nessa parede e nessa parede para chegar aqui no plano, né? Então, aí a gente vai calcular a área das duas juntas. Aí, dependendo se essa parede mais alta é maior, né, menor, que essa parede menor, a gente faz aqui a diferença da parede menor com a parede maior, dividido por 2, tá? Agora, se for o contrário, a parede maior, a parede superior maior que a parede inferior, a gente calcula aqui pela diferença da parede maior menos a parede menor, dividido por 2, tá? Então, sempre observar qual o formato, tá, do telhado e ver de que lado está vindo a chuva, né? Se a parede, se no telhado tiver 4 superfícies planas verticais, né? Então, aqui no caso, como se estivesse formando uma caixinha, né? E uma parede mais elevada, então a gente vai calcular dessa parte maior, né? Então, a água está batendo nessa parte e vindo aqui para baixo, tá? Então, aí a área, a gente calcula a altura, né? Dessa parede maior, vezes o comprimento dividido por 2. A mesma equação se tiver 3 superfícies planas adjacentes e, no caso, tiver 2 superfícies planas verticais opostas, né? Então, aqui esse pontilhado não existe, né? Então, a gente tem só essa parede e essa parede. Então, aqui a água está caindo nessa parte mais alta e vindo para o plano, tá? Mas é que são situações mais incomuns, tá? E aí, tendo, né, calculado todas as áreas, né, que foram subdivididas lá no telhado, e tendo a intensidade da chuva, aí a gente calcula a vazão, né? Então, aqui, a equação que vocês devem ter visto em hidrologia era C vezes I vezes A, né? Então, como o C, o coeficiente aqui vai ser 1, então a gente pode tirar da equação, tá? Então, aqui a gente vai ter I, que é a intensidade da chuva, né? Intensidade pluviométrica, em milímetros por hora, e a área em metros quadrados, tá? Aí, dividindo por 60, a gente vai ter a vazão em litros por minuto, tá? Pode perguntar, Rubens. Professora, quando a gente tem o platbander lá para embutir esse telhado, vamos pensar que eu tenho nos 4 lados. Só que quando eu vou fazer o cálculo, como que eu vou usar para fazer esse cálculo desse vertical aí, que seria o platbander? Eu vou pegar só o maior trecho? Fiquei com dúvida só nisso. Porque quando eu nunca usei esse tipo de tabela, sempre calculei por outras, né? Ah, vou lá, vejo, por exemplo, onde tem a maior previsão de chuva, por exemplo, Londrina, e acato lá que um tubo de 4 é para a cada 70 metros quadrados. Né? Aí, então, para mim, esse método é bem novo, né? Eu não sei. Então, eu fiquei com dúvida nisso. Então, aqui, na verdade, é quando a gente tiver uma parede significativa mesmo, né? No caso da platibanda, ela forma como se fosse uma proteção só, né? Não chega a ser ter a função de uma parede, né? Ela tá ali para proteger a calha, né? Então, ali a altura da platibanda, aí não conta,
tá? Não precisa considerar aqui na área de contribuição. Você vai considerar... Às vezes eu tenho um platibanda até 1,5 m. Quanto que seria, assim, o suficiente para eu tá. desprezar? Para eu desprezar essa platibanda? Ah, a partir de menos que 80 centímetros você não calcula. Mais que 80 você começa a catar, ela é relevante. Tem alguma regra sobre isso? Na norma, ele não coloca essa especificação, não. Tá? Então, você pode, né, como um fator de segurança, você pode calcular, né, por exemplo, seria esse caso, né? Então, aqui você vai ver de que lado está vindo a chuva, né? De qual direção a chuva está vindo. Aí, como tem 4 cantos, vai que tenha 4 cantos, né? O telhado. Então, aí você vai considerar de um, que é onde tá vindo a direção da chuva. Então, aí você calcula só essa parte, né, da parede da platibanda por essa equação e soma com a área do telhado. Você pode fazer isso para garantir que tem uma contribuição significativa dessa água que está batendo na platibanda e indo para a calha. Né? Então, aí é um fator de segurança que você pode usar. Legal. Como eu não vou saber a direção, eu posso acatar, então, que nem o desenho, o maior lado, né? Porque aí Se eu todos trabalho os o ponto lados crítico. forem iguais... Eu pego... Agora, se tiver for um retângulo mesmo, eu pego o maior lado e trabalho com... Fechou. Pode ser. Porque, sim, quando a gente não tem especificado, né, como tem que ser realizado, a gente tenta prever a pior situação, né? Então, a pior situação seria uma área de contribuição maior, né? Então, a gente pode pensar dessa forma, né? Então, aí calculou a vazão, aí a gente vai escolher a calha, né? Qual calha que vai ser utilizada. Então, a gente vai ter o formato da calha, né? E o tipo de calha, né? Que era isso que o Ben estava falando da platibanda, que é essa aqui, né? Tá protegida. Então, o formato da calha pode ser em V, em U, semicircular, quadrada ou retangular, né? As mais comuns, né, que a gente encontra é a semicircular e a retangular, né? A posição da calha pode ser no beiral, né, ali no final do telhado, a platibanda, que ela fica protegida, ou a calha furtada, né, que ela fica mais no centro do telhado e aí vai direcionando para essa calha. Tá? A forma de calcular vai ser a mesma, né? O que importa para a gente é a vazão. Tá? Então, os materiais que podem ser utilizados: folhas de Flandres, cobre, aço inoxidável, aço galvanizado, ferro fundido, alumínio, PVC rígido, fibrocimento, fibra de vidro, cerâmica vidrada, concreto e alvenaria. As calhas devem ser instaladas com uma declividade mínima, né, em direção aos condutores verticais, a fim de evitar empoçamentos. Quando não for possível aplicar a declividade nas calhas, os condutores verticais deverão ter um aumento na sua capacidade de escoamento, né? Então, pode ter um diâmetro maior. A mudança de direção no escoamento nas calhas pode ser afetada em uma redução de até 17%, dependendo da suavidade da curva, né? Então, se for uma calha que vai fazer, né, o contorno de todo o telhado, então a gente vai ter, se a curva que essa calha for fazer, vai ter um canto vivo, ou se ela vai ser uma curva arredondada, né? Então, aqui, dependendo da distância dessa curva com o condutor vertical, aí a gente vai ter uma redução, né? Se essa curva estiver distante
do condutor vertical a menos de 2 metros, então a gente vai ter uma redução de 17% a 9%, né? Ou de 9% a 17%, se for um canto arredondado ou um canto vivo. Se essa distância do condutor vertical em relação à curva for entre 2 a 4 metros, então aí a redução na vazão vai ser de 5% a 9%, tá? Então aí que pode ser, seria considerado, tá? Na vazão. E aí, qual que seria o tamanho da calha? Né? Escolher o formato da calha, o tipo de calha. Então, a gente vai determinar o tamanho, né, da calha. Tá? Então, com base na vazão, que a gente já sabe que essa calha vai ter que comportar, a gente pode calcular as dimensões da calha através da equação de Manning-Strickler, né? Então, aqui a gente teria conhecido a vazão, né? Que é a vazão que foi calculada pelo método racional. Esse K, que é 60.000, né? É o coeficiente de Strickler. O N, que é o coeficiente de rugosidade, que vai depender do material da calha. A declividade, né, que é a declividade com que a calha vai ser assentada, que é lá mínimo de 0,5%, e aí as dimensões dessa calha vão ser as incógnitas, né, dessa equação. Tá aqui na área e no raio hidráulico, tá? Então, aí pode ser calculado dessa forma. Os N's, né, os coeficientes de rugosidade, que são adotados, né, segundo a norma, é o 0,011, se for plástico, fibrocimento, alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, cobre ou latão. 0,012, se for ferro fundido, concreto alisado, alvenaria revestida. 0,013, se for cerâmica e concreto não alisado. E 0,014 se for alvenaria de tijolos não revestida, tá? A gente pode também determinar o tamanho da calha por meio de tabelas, tá? Que é uma forma mais prática, tá? Então, aqui a gente vai ter para as mais comuns, né? Que são as calhas semicirculares e as retangulares, tá? Então, aqui, se a calha for, né, se for escolhida uma calha semicircular, a gente vai escolher o tamanho da calha de acordo com a vazão que a gente calculou lá pelo método racional, né? Então, ali a gente vai definir qual a declividade que essa calha vai ter, né? Então, a gente calculou a vazão, deu uma vazão de 200 litros por minuto. Tá? Eu vou colocar essa calha com uma declividade mínima, né? Que é de 0,5%. Tá? Então, para essa declividade, 0,5%, uma vazão de 200 litros por minuto, a minha calha vai ter diâmetro de 125 milímetros. Tá? Então, aí seria assim que a gente escolhe o tamanho da calha, tá? Semicircular. Tá? Em calhas de beiral ou platibanda, com saída a menos de 4 metros de uma curva, a gente também deve corrigir a vazão, né? Então, ali, também, se a curva for reta ou de canto arredondado, né? A gente multiplica a vazão por um coeficiente, né? Se a curva tiver a menos de 2 metros do condutor vertical, a gente multiplica por 1,2 ou 1,1. Se tiver com uma distância entre 2 e 4, a gente multiplica por 1,1 e 1,05, tá? No caso de ser uma calha de beiral ou platibanda, tá? Se for aquela de água furtada, não precisa fazer essa correção. Agora, se a calha for retangular, aí a gente vai definir o tamanho, né, a largura da calha, de acordo com o comprimento que ela vai ter, que basicamente é o comprimento do telhado, né?
Então, aqui dimensão da calha em função do comprimento do telhado, né? Então, se meu telhado tem 20 metros, né? Então, eu posso escolher uma calha de 0,40 ou 0,50, né? Se eu quiser ter uma maior segurança, eu posso colocar uma calha de 0,50, que aí eu reduzo o risco de entupir, né? De ter um transbordamento, tá? E lembrando que precisa ter, né? Apesar de não ter a divisão, né? Do tamanho pela declividade, aqui a calha também tem que ter uma certa declividade de no mínimo 0,5%. Tá? E aí, coletou a água pela calha, essa água que foi para a calha vai ser levada para os condutores verticais. Tá? Então, os condutores verticais devem ser projetados em uma única prumada, né, sempre que possível. Se houver necessidade de desvios, utilizar curvas de 90 graus de raio longo ou 45 graus. Os materiais mais comuns são PVC e ferro fundido. O diâmetro mínimo recomendado é 75 milímetros, tá? Não ter um condutor vertical menor que isso. O diâmetro dos condutores verticais é adquirido por meio de ábacos em função da vazão, da altura da lâmina da água na calha e o comprimento do condutor vertical. Então, aqui, né? Vem para a calha e vai para o condutor vertical. Pode estar aparente ou, né, embutido. Então, a gente vai ter esses dois ábacos, né, para determinar o diâmetro da condutor vertical. Tá? A diferença entre os dois é que a gente vai ter uma saída em aresta viva, né? Então, aqui a tubulação já ligada diretamente na calha, e a saída com funil, né? Onde a gente tem esse formato de funil ligando o condutor vertical na calha, tá? Pode perguntar, Rubens. Professora, só voltando lá no assunto da calha, nessa retangular, a tabela ela até mostrou para a gente qual que seria o fundo, né? Mas ela não fala da lateral. Qual que seria a altura, o H mínimo dessa Então, calha? a altura basicamente vai ser a metade da largura, né? Então, se a calha tem aqui 0,50 de largura, ela vai ter 0,25 de altura. A de 0,40 vai ter 0,20 de altura, tá? E assim por diante, tá? Nada. Então, aqui, esse ábaco, né, a gente utiliza pela vazão, né, a gente vai ter aqui no eixo X a vazão, em litros por minuto, tá? E no eixo Y, o diâmetro em milímetros, tá? Então, a gente escolhe qual vai ser o formato, né, se vai ser em aresta viva ou se vai ser em funil, com saída de funil, mas para definir da mesma forma, né? A gente vem na vazão, né, aqui na linha da vazão, ver qual que vai ser o comprimento desse condutor vertical e qual que vai ser a altura da lâmina da água na calha, tá? Então, aqui, por exemplo, a vazão é 1.400 litros por minuto, né? O meu condutor vertical é para uma edificação de um sobrado, por exemplo. Então, vai ter mais ou menos uns 6 metros, né? A minha altura da lâmina da água vai ter, por exemplo, 80 milímetros, né? Então, nessa linha da vazão, eu subi até 6, só que a altura da lâmina da água é 80. Então, eu venho aqui na intersecção mais alta, né? Aqui está cruzando no 80. Então, chegou no 80, eu venho aqui para o eixo Y para definir o diâmetro, né? Então, vai ser 100, tá? A gente pode escolher pelo ábaco ou pode escolher
por uma tabela, tá? Que aqui é mais prático que o ABA, né? Então, aqui, por praticidade de aplicação, a maioria dos projetistas recorre à tabela de capacidade máxima e máxima área de contribuição, tá? Então, aqui a gente vai ter essas colunas, né? Com diferentes intensidades de chuva, né? Então, essa primeira linha aqui, intensidade da chuva em milímetros por hora, tá? E nessa parte do miolo da tabela, a gente vai ter a área de contribuição, tá? Então, a gente vê, na região que está sendo construído, a intensidade da chuva é 150 milímetros por hora, né? Dentro dessa coluna, qual que é a área de contribuição que foi calculada, né? Então, 500 metros quadrados. Então, deu 500 metros quadrados. Aí, aqui nessa linha do 533, aí nessa linha eu venho para a esquerda, e aí eu vou ter que o diâmetro do meu condutor vertical vai ser 125 milímetros, tá? Então, aqui a tabela é mais fácil de usar do que o ABA. Então, aqui pode ser utilizado também. Depois que a água passou pelo condutor vertical, ela vai chegar, né? A água vai chegar no condutor horizontal, tá? Então, o condutor horizontal deve ser instalado com declividade mínima de 0,5%, tá? Os condutores são de seção circular, né? Onde a lâmina da água deve permanecer a 2/3 do diâmetro, né? Então, assim como o sistema de esgoto, o sistema de drenagem, ele funciona como um conduto livre. A água, ela não vai estar preenchendo toda a seção do tubo, né? Tem que ter uma superfície lá livre, né? Para não ter pressão dentro dessa tubulação, tá? Então, aqui, no condutor, né? Horizontal, a água, né, ela vai estar escoando lá e manter uma superfície livre de 1/3, né? A água vai estar ocupando 2/3, a superfície livre vai estar ocupando 1/3, tá? O tamanho mais usual são apresentados na tabela, né, a seguir, a gente vai ver. Em tubulações aparentes, deve-se prever inspeções sempre que houver mudança de direção ou declividade, conexões ou comprimentos maiores que 20 metros, né? Então, essas inspeções, a gente coloca a caixa de areia, tá? Em tubulações enterradas, deve ser prevista caixa de areia, sempre que houver mudança de direção ou declividade, né, nas mesmas situações. Conexões ou comprimentos maiores que 20 metros. Tá? Então, aqui a gente tem, né, as caixas de passagem, condutor horizontal, né, e vindo aqui para um poço de infiltração de águas pluviais. Tá? Caixa de passagem é a mesma coisa que a caixa de areia. Tá? Então, aqui, essa caixa para fazer uma retenção, né, por um tempo, e aí depois ir levando para o sistema público, tá? Para fazer aquele retardo, né? Não sobrecarregar o sistema de drenagem. Então, a tabela que foi mencionada é essa aqui, né, que é da própria norma. Então, aqui a gente vai ter como dimensionar os condutores horizontais, né, que são de seção circular, com base na vazão, né? Vazão em litros por minuto. Aí vai depender do material, né? Que pode ser com N 0,011, N ou, né? N igual a 0,012 ou N igual a 0,03, né? Dependendo do material, igual daquela primeira tabela, né? N, o 0,011 é para plástico, ferro, né? Tinha alguns outros materiais
e assim por diante, tá? Para cada material, a gente vai ter uma declividade, né? Então, a gente pode assentar essa tubulação com declividade de 0,5, 1, 2 ou 4%, tá? Então, aí, dependendo da declividade, a gente vai ter um diâmetro, tá? Então, por exemplo, a vazão, né, que vai estar sendo escoada nessa tubulação, né, vai ser de, por exemplo, sei lá, 500 litros por minuto, né? Eu vou escolher que a tubulação vai ter N igual a 0,012, tá? Então, 500 litros por minuto. Eu posso colocar uma declividade de 4%, né? Eu vou ter um diâmetro de 100, ou eu posso colocar uma declividade de 2% com um diâmetro de 125, tá? Então, a gente vai vendo, conforme a área, né, que estiver, quanto de porcentagem eu posso colocar de declividade para, no final, eu não ter uma caixa muito profunda, né? A mesma situação de esgoto, tá? Sim, fica a seu critério em escolher o material e a porcentagem, né? Aí você vai ver em qual dessas 3 colunas eu vou especificar o material. É o de coeficiente 0,012. Aí aqui, nessas 4 colunas do meio, você vai ver aonde a sua vazão se encaixa. Então, às vezes, ela pode se encaixar em mais de uma declividade. Então, aí você pode escolher, tá? 4%, 100, né? Diâmetro de 100. Se for 2%, aí tem que ser um diâmetro maior, 125, tá? E assim por diante, tá? 552 com declividade 0,5, né? E o diâmetro 150. Isso mesmo, tá? 1%? Também, né? Se for, pode ser 1% com declividade também ou com diâmetro de 150, tá? Então, a profundidade máxima, né? Não está especificado na norma, né? Mas o usual é 1 metro, tá? 1 metro de profundidade, profundidade máxima, né? Então, aí, por essas declividades, a gente vai calculando igual lá no esgoto, né? A gente vai vendo as distâncias de uma caixa para outra e aí calculando o desnível, né? Das caixas e prestando atenção para a caixa final não ultrapassar 1 metro, né? Então, é por isso que a gente pode jogar aqui com as declividades, escolhendo diâmetros maiores, tá? Diâmetros maiores ou menores, tá? Tem essa flexibilidade. Então, a gente vai fazer um exemplo, tá? Então, para hoje, a gente vai fazer um exemplo bem, numa edificação bem simples, né? Mas para a gente ver como que faz, tá? Depois a gente vê um telhado um pouco mais elaborado, tá? Então, aqui a gente vai dimensionar o sistema de drenagem de água pluvial para o edifício de 20 pavimentos, que ocupa uma área, que ocupa a área mostrada na figura. Então, aqui, essa área verde, né, limitada por essa linha verde, é a área total da minha edificação, né? Agora, o prédio mesmo, né, ele vai ocupar essa área do retângulo em vermelho, tá? Aqui é onde tem os apartamentos, tá? Então, ele está ocupando aqui
esse retângulo vermelho que tem 20 por 30, tá? Então, aqui são as áreas, né? Aqui no térreo, no caso, são as áreas comuns, tá? Então, aqui, aí pode ter outras coisas aí, tá? Mas essa é a limitação do meu terreno, tá? Então, aqui, o terreno em si tem 25,50 por 30, 45, né? 50 por 45 metros. E o prédio em si tem 20 para 30, tá? 20 por 30. E aqui, o meu tipo de calha é a de água furtada, né? Então, aqui ela está no meio, né, do telhado e a água da chuva está sendo direcionada aqui para o centro, tá? Então, aqui seria o corte do meu prédio, né? Então, aqui eu tenho os 20 andares. Aqui eu coloquei, né, mais fora de escala, né, para poder visualizar melhor, tá? Então, ali, como a minha calha, né, é a de água furtada que está aqui no centro, as laterais, né, as beiradas, eu tenho que colocar ela um pouco mais elevada para ter essa declividade, né, e escoar para o centro, tá? Então, aqui os dados que eu tenho do projeto, né? Como dado, eu tenho que a calha vai ser de água furtada, né? E retangular, né? Então, isso eu defini para o meu projeto. Eu quero que seja assim, tá? Aí, no de vocês, vocês podem escolher. Pode ser de platibanda, pode ser calha circular, pode ser de outros formatos, tá? Então, que vai definir a direção, aí vai depender da onde você vai localizar a calha, tá? Então, você tem que fazer a direção do caimento para a calha. Então, você vai ver aonde você vai localizar essa calha e fazer esse caimento direcionado para ela, tá? E aí, a única regra vai ser que essa inclinação seja de mais ou menos, ou no mínimo 0,5%, tá? E aí, os outros dados que eu tenho de projeto? A intensidade da chuva, né? Eu sei aonde está sendo construído a minha edificação, então, sabendo o lugar, eu sei como definir a intensidade da chuva, tá? Então, aqui eu coloquei, né, meu prédio fictício, então eu coloquei que ele está em São Paulo, né, na região de Congonhas, tá? Então, eu vou usar a intensidade da chuva para o período de retorno de 5 anos, né? Que ali pela tabela, né, da norma, a intensidade da chuva é 132 milímetros por hora, tá? E aí, o que eu vou calcular? Então, esses daqui são os dados, né? Os dados que eu vou ter definido. Então, aí, com base nisso, o que eu vou calcular? Vou calcular a área de contribuição, a capacidade de vazão da calha, o diâmetro, né, ou no caso, o tamanho, a largura da calha, o diâmetro do condutor vertical e o diâmetro do condutor horizontal, tá? Então, isso é o que eu tenho que calcular. Então, aí, como eu tenho o formato do meu telhado, né, da minha parte superior ali do prédio, com as laterais mais altas, né, e a inclinação indo para o centro, né, então vou calcular por essa equação, né. Então, aqui eu não tenho não tenho nada aqui em cima da parte superior que possa me fazer alguma parede, tá? Então, aqui é bem simples mesmo esse exemplo, tá? Então, eu vou usar essa equação, né? A largura mais a altura dividido por 2 e vezes o comprimento, né? Então, o comprimento da inclinação vai ser no mesmo sentido da calha, tá? Então, vai ser esses 20 metros. Então, o que eu tenho? A altura, 0,075 metros. Essa largura aqui,
15 metros e o comprimento 20 metros, tá? Então, eu subdividi a área do telhado em área 1 e área 2, tá? Sendo que os dois vão ser iguais, tá? Então, aqui o passo 1, calcular a área de contribuição, tá? Então, aqui, a gente vai ter área 1, A mais H dividido por 2 e vezes B. Meu A é 15 mais 0,075 dividido por 2, e isso vezes 20, né? Qual que vai ser essa área de contribuição da área 1? 300,75 metros quadrados, tá? Essa é a área 1, tá? A área total vai ser a área 1 mais a área 2, né? 300,75 mais 300,75, tá? Somando os dois, quanto que dá? 601,5, né? 601,5. Então, a área total, né, vai ser de 601,5 metros quadrados, tá? Tendo a área, né, eu vou determinar a vazão. A intensidade da chuva, né, já tinha sido determinada. Então, vai ser 132 vezes 601,5 dividido por 60, né? Então, quanto que dá? 1.323 litros, 3 litros por minuto, tá? Então, essa é a vazão total, né, que vai cair na calha, tá? Então, eu passo 3, definir o tipo de calha, né? No caso, eu já tinha escolhido que ia ser uma calha retangular, tá? Então, aí eu vou determinar a largura da calha pelo comprimento do telhado, que é de 20 metros, né? Ali daquela planta que eu coloquei, o comprimento era 20 metros, tá? Então, aqui, posso escolher de 0,40 ou de 0,50, tá? Eu escolhi a de 0,50, né? Para me dar uma segurança maior. Tá? Então, aí a minha calha vai ter 0,50 metros de largura. Tá? E aí eu vou dimensionar o condutor vertical. Tá? O condutor vertical, 1.323,3 litros por minuto, né? Com a intensidade da chuva de 132 milímetros por hora e a área de 601,5 metros quadrados, tá? Então, aqui eu vou pela tabela, né, que é mais prático. É 50 por 0,25, tá? Porque aqui a altura da calha a gente não influencia, tá? Porque a gente está fazendo pela vazão, né? A não ser que vocês queiram conferir, né? Então, aí você pode usar essas dimensões para calcular a molhada, raio hidráulico, e aí calcular a vazão e ver se vai bater com essa vazão que foi dimensionada, tá? Mas só por questões disso, tá? Em outro lugar a gente não vai usar, tá?
Então, aí a gente vai escolher o condutor vertical, tá? Então, a minha intensidade da chuva é 132 milímetros por hora, tá? Então, ela está aqui, entre 125 e 150, né? Então, aqui entre essas colunas, né, entre essas duas colunas, eu vou ver aonde se encaixa a minha área de 601,5, tá? Então, aqui ela vai estar entre 533 e 640, né? Então, aqui eu venho nessa linha, e aí o meu condutor vertical vai ter 125 milímetros, tá? De diâmetro. Bem simples, né? Ah, uma coisa que eu ia falar aqui, que é aqui, né? Aqui eu considerei que a minha calha, ela vai estar direcionando todo a água, né, que ela está recebendo, para um condutor vertical só, tá? Por segurança, eu posso colocar, né, dois condutores verticais aqui em cada ponta, tá? Mas aqui essa calha, eu vou colocar ela com uma inclinação para direcionar a água para um lado só, tá? Mas eu posso colocar o condutor vertical dos dois lados, né? Ou só de um lado que vai continuar me atendendo, tá? Eu fiz o dimensionamento com a vazão total, tá? Então não vou ter nenhum problema. Então, escolhendo o condutor vertical, agora a gente vai fazer os condutores horizontais, tá? Só que para isso, eu vou considerar o que está sendo coletado na área do térreo, tá? Você pode diminuir se você tiver uma divisão aqui da calha, tá? Se você colocar aqui no meio dela um ponto mais alto, que vai fazer com que a água se divida, tá? Aqui a minha calha, eu coloquei ela com uma inclinação só, tá? Para um canto só, tá? Então, aí, por isso que eu usei a vazão inteira. Agora, se você for dividir a calha, para fazer cair metade de um lado, metade para o outro, aí sim, você pode dividir a vazão, né? E aí escolher o condutor vertical com a vazão pela metade, tá? Aí diminui o condutor vertical, tá? Mas só se você fizer essa separação. Tá? Porque se você manter a mesma declividade e dividir, né, e pensar que a água vai se dividir para os dois condutores verticais, isso não vai ser verdade, né? Tá? Então aí lá no térreo a gente vai considerar, né, vai calcular as áreas de contribuição para calcular o quanto de chuva, né, quanto de água da chuva está sendo coletada no térreo, tá? A gente já sabe que lá no telhado está coletando aqueles 1.323. Agora, nos condutores horizontais, também vai entrar a água que está sendo coletada aqui no térreo, né? Então, a gente vai calcular a área de contribuição. Então, aqui, o meu terreno é bem simples, né? Bem quadradão, retangularzão. Então, eu dividi assim, né? Área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 e área 8, tá? Então, imaginando que todas essas áreas aqui, né, que eu defini, elas não estão cobertas, né? Então, tá chovendo, tá caindo água nesses pedaços, então, aqui que eu vou calcular essas áreas, tá? Então, eu dividi bem no meio, né? Então, a minha área 3 é igual à área 4, que tem 10 de largura e 25 de comprimento, né? Então, a área vai ser 10 vezes 25,
que é 250 metros quadrados. Tá? Depois eu vou ter a área 5, que é igual à área 6. Né? Então, aqui eu vou ter a área 5 por área 6 é 20, tá um pouquinho torto só. Né? Aqui, dá para entender, né? Aí. Então, aí aqui eu vou ter a área 5, que é igual à área 6, que é 20 por 10. Tá? Se for permeável, né? Se tiver... Tem aqueles pisos, né? Que são permeáveis, ou jardim, né? Aí vai depender, tá? Porque você pode ter um sistema de drenagem, né? Apesar de ser um piso permeável, né? Por baixo você vai ter algum dispositivo que está coletando essa água, né? Agora, se for só jardim, aí tudo bem, aí você não precisa considerar. Mas se for aqueles pisos que são permeáveis, aquela água está entrando, mas está indo para algum lugar, tá? Então, aí você pode considerar sim, tá? Você pode calcular. Na prática, tem que usar a manta. No caso de jardim, né, você vai usar a manta, mas de qualquer forma a água vai ficar retida lá na terra, né? Então aí não precisa considerar, né? Porque aquela água ela não vai para o condutor horizontal, tá? Agora, se você colocar um sistema que mesmo, né, indo para uma área de jardim, e nessa área de jardim você tem um sistema de drenagem, aí sim, né, vai estar tirando o excesso dessa água que está entrando no jardim e indo para algum lugar, né, no caso um condutor horizontal. Aí se o seu sistema for montado dessa forma, aí você considera, né? Se não, não, tá? Aí vai depender de como que tá o projeto, tá? Então, aí, área 5 e 6, 10, 20 por 10, 200 metros quadrados. E área 7 para a área 8, área 7, que é igual à área 8, a gente vai ter 15 por 25, né? 15 por 25 dá 375 metros quadrados, tá? Aí aqui eu montei essa tabelinha, né? Para a gente poder calcular a vazão de cada área. Então aqui eu coloquei, né? Área 3, que é igual à área 4, área 5, que é igual à área 6, e área 7, que é igual à área 8. A intensidade da chuva é a mesma para todo mundo, né? Para todas as áreas. E a área que foi calculada, né? Então, 250, 200 e 375, tá? Vou calcular a vazão por aquela mesma equação, né? Método racional. Intensidade da chuva vezes a área dividido por 60, tá? Então, aqui, da área 3 e 4, né? Cada uma vai ter quanto de vazão? 132 vezes 250 dividido por 60. Quanto que dá? 550, né? 550 litros por minuto, tá? Aqui, eu vou usar essa vazão para calcular quantos ralos eu vou colocar, tá? Então, aqui o ralo,
meio que padrão, a gente considera que cada ralo ele vai ter capacidade de engolir 1,6 litros por segundo, tá? Ah, não, é que ainda não coloquei. Mas a capacidade dele é 1,6 litros por segundo, né? Então, a vazão do ralo é em litros por segundo. Então, por isso que eu vou transformar, né? Converter a vazão de litros por minuto para litros por segundo, tá? Então, aqui, 550 litros por minuto, para virar litros por segundo, eu divido por 60. Tá? O 550 dividido por 60, eu vou ter quanto? 9,17, né? Arredondei, 9,2 litros por segundo, tá? Na área 5 e 6, qual que vai ser a vazão em litros por minuto? 132 vezes 200 dividido por 60. 440, né? Em litros por segundo, quanto que é? 7,3, né? Litros por segundo. E da área 7 e 8, qual a vazão em litros por minuto? 825 litros por minuto. Em segundos, 13,75, arredondei para 13,8, tá? Litros por segundo. Tá? Então, aqui é a quantidade, né, de vazão que cada área vai receber quando chover, tá? Então, aí, quando essa água cair, né, quando chover, essa água vai ser direcionada para os condutores horizontais através dos ralos, né? Então, a gente vai ter que colocar ralos para captar essa água, tá? Então, aqui, né, que eu estava falando, a gente vai considerar que o ralo, né, cada ralo, vai comportar uma vazão de 1,6 litros por segundo, tá? Então, eu sei a quantidade de vazão, né? Sei a vazão que está caindo em cada área, e aí, sabendo a vazão que cada ralo comporta, eu consigo definir quantos ralos eu vou pôr em cada área, tá? Então, aqui eu tenho a vazão de 9,2, né, litros por segundo, que está caindo na área 3 e na área 4, né? Em cada área está caindo 9,2. Dividindo por 1,6, né? A quantidade de ralos vai ser a vazão dividido por 1,6. Então, 9,2 dividido por 1,6. Quanto que dá? Vai dar um número quebrado, né? Mas como a gente não vai colocar ralos quebrados, a gente considera um número inteiro, tá? 6 ralos. Na área 5 e 6, quantos ralos? 5 ralos, né? E na área 7 e 8, 9 ralos, tá? Então, aí aqui coloquei os ralos, né? Posicionei, mais ou menos, tá? Então, a gente vai meio que distribuindo, assim, de acordo com a área, tá? Em cada área, tá? Então, aqui, ó, na área 3, que é igual à área 4, a gente vai ter 6 ralos, né? 6 ralos em cada uma, tá? Na área 5 e na área 6, que são iguais, em cada uma eu vou ter 5, tá? E na área 7 e 8, em cada uma eu vou ter 9 ralos, tá? Então, aqui eu coloquei os ralos aqui na beirada, né? Mas por questões estéticas, né?
para não ficar as tubulações assim no meio, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inclinação, né? Uma leve inclinação aqui no térreo para direcionar a água escoar para os ralos, né? Sempre na direção dos ralos, tá? Então, aí aqui, né, por construção, por método construtivo, a gente faz a inclinação para a água da chuva e, né, escoar para os ralos, tá? Então, meus ralos eu posicionei dessa forma, tá? Então, aqui tem 6, aqui tem 5, aqui tem 9, né? De cada área tem essas quantidades. Tá? Ah, tá. Não tem pergunta idiota, não. Tá? Pode perguntar. Então, aí sabendo, né? Já posicionei os ralos. Agora eu vou colocar as caixas de areia e os condutores, né? Os condutores horizontais, tá? Então, é que eu coloquei dessa forma, tá? Aí pode ter diferentes traçados, né? Diferentes configurações de caixas e as tubulações, tá? Eu fiz desse jeito. Podia ser de outro jeito? Podia, tá? Mas eu fiz desse jeito. Então, aqui, eu coloquei uma caixa, né, de areia, que vai receber a água que está vindo lá do térreo, lá do telhado, né? Então, aqui tá, a calha está aqui, o condutor horizontal, eu vou posicionar aqui na parte de trás do prédio, né? E aí, toda a água que for coletada do telhado, vai passar pelo condutor vertical e cair nessa caixa 1, tá? Da caixa 1, eu coloquei que vai para uma caixa 3, né? Que aqui eu tenho no máximo 20 metros, então dá para ligar direto. Eu vou passar a ligação meio feia. E aí da caixa 3 foi para caixa 4, tá? Aqui eu posicionei uma caixa 2 para coletar o que está vindo dos ralos, né? Desses ralos, tá? Então, aqui da caixa 2 vai chegar toda essa água que entrou nos ralos, né? Vai vir para a caixa 2. Da caixa 2 para caixa 4, né? Da caixa 4 vai para caixa 5. Da caixa 5 para caixa 8. E da caixa 8 para cisterna, tá? Por que eu coloquei uma cisterna aqui? Porque eu vou pedir para vocês não jogarem a água fora, tá? Não jogar a água da chuva fora. Reservar numa cisterna para ter um ponto para fazer um reuso dessa água, tá? Em vez de fazer todo esse sistema de coleta de água da chuva para lançar no sistema público, faz uma reservação dessa água para aproveitar, lavar as áreas comuns, regar jardim, né? Fazer qualquer tipo de uso, tá? Então, aqui eu estou armazenando toda a água coletada na cisterna, tá? Aí, para coletar do outro lado, tem a caixa 6, que vai para a caixa 7, e da caixa 7 para a cisterna também, tá? Então, aí aqui é bem parecido com esgoto, tá? Sim, as áreas molhadas podem ser evitadas com produtos químicos para reuso. Então, aqui a parte do reuso a gente vai ver na outra aula, que hoje não vai dar tempo, tá? Mas para fazer a reservação, a gente tem que ter um sistema de filtração, né? Bem básico, né? Tirar a parte grosseira e fazer uma desinfecção com cloro mesmo, né? Dosagem de cloro, tá? Então, aí isso vai permitir que a água não fique com cheiro, né? Não fique com mau cheiro. E a cisterna, né? Ela é feita com um material que não deixe a luz entrar, né? Não vai formar aquelas partes verdinhas, né? Na água, né? Então vai
dar uma preservada, tá? Deveria ser dividido o telhado da área molhada? Não entendi. É que aqui nessa área do térreo pode ter produto químico, é isso? Pode ser também, né? E depende, né? Depende do que a gente vai, no que a gente vai usar essa água, né? Aqui, para simplificar, eu coloquei tudo para cisterna, né? Mas poderia ser só a água do telhado, né? Para cisterna. E aí a água do aqui que é coletada no térreo, né? Ser só reservada, né? Dependendo da quantidade, ser só reservada para depois descartada, né? E aqui, na verdade, o que vai ser coletado, reservado na cisterna, é só água que chover, né? Água que cair a chuva, né? Quando tiver alguma lavagem, né? Alguma coisa assim, pode ter um sistema para, né? Cair aqui nessas mesmas áreas, né? Mas ser conduzido para uma outra caixa, tá? Pode ter um sistema de separação, tá? De novas caixas, pode ser antes. Explicar de novas caixas. Eu estou explicando isso agora, né? Mas aqui a gente vai posicionar as caixas, né? Parecido com o que a gente fez com esgoto, né? A gente vai respeitar as distâncias, né? Aqui no caso, né? As distâncias e onde tiver mudança de direção, né? No caso das curvas, tá? Então, aí, né, sempre, né, vai depender do projeto, né? Então, aqui o intuito da cisterna é reservar a água da chuva, né? Então, quando tiver a lavagem, né, então aí essa água pode cair nas caixas, né, na tubulação horizontal, mas não ir para a cisterna, né? Ou se entrar na cisterna, separar, né, essa água, descartar, esvaziar a cisterna, e aí deixar a cisterna pronta para receber a água da chuva, né, quando chover. A distância, no caso, é 20 metros, isso mesmo, tá? Distância de uma caixa para outra é 20 metros, tá? Então, aí, a gente vai calcular a vazão que está indo para cada caixa, né? Tem que individualizar a água que vem do telhado, tá? Você sabendo dividir quando que você está coletando a água da chuva e quando você está coletando, quando está, né, fazendo a lavagem do piso, aí pode ser junto. Você faz a higienização da cisterna, é que tudo tem que conhecer o sistema, né? O quanto chove, os períodos, né, de chuva. Então, mas pode fazer separado, tá? Então, aqui, para a gente definir o quanto, né, está sendo transportado de água, é bem parecido com o de esgoto, né? Só que aqui a gente vai pela vazão e não pelo UHC, né? Então, aqui a gente vai ter, a gente localizou as caixas, né? Então, a gente sabe quantos ralos estão contribuindo com cada caixa, tá? Então, aqui, da caixa 1 para a caixa 3,
A água que está vindo é basicamente a água que veio da cobertura, tá? Então, aqui da caixa 1 para a caixa 3, não vai ter ralo, né? Tem a água que está vindo da cobertura, tá? Da caixa 2 para a caixa 3, a gente vai ter aqui a caixa 2 coletando a água que entrou por esses ralos, né? Por 1, 2, 3, 4, 5 ralos, tá? Opa, a vazão da cobertura é 1323,3. Da caixa 2, vai ser o que entrou por 5 ralos, tá? Então, aí a vazão vai ser 1,6 vezes 5, tá? Que é a vazão que cada ralo recebe, vezes a quantidade de ralos, tá? Da caixa 3 para a caixa 4, né? Posso ligar esse ralo nessa caixa 3, tá? Então, vou ter só um ralo na caixa 3, tá? Então, a vazão vai ser 1,6 vezes um ralo mais o que está vindo da caixa 1, tá? A caixa 3 poderia estar na mesma linha da caixa 2. Aqui não ia dar os 20 metros, tá? Aqui entre a caixa 1 e a caixa 3 eu tenho 20 metros já. Tá? Por isso que ela tá meio deslocada. Tá? Mas só por isso. Se ela tivesse mais próxima, se tivesse menos de 20 metros, aí podia, tá? Mas como não tem, aí eu coloquei desse jeito, tá? A caixa 4, né? Então, aí foi para a caixa 4 e da caixa 4 vai para a caixa 5. Na caixa 4, tá recebendo dos ralos 1, 2, 3, 4. Pode ser 5, né? Esse ralo aqui ainda está próximo, eu posso ligar na tubulação que vai para a caixa 4. Né? Eu posso ligar na caixa 4, tá? Então, aqui, 5 ralos, tá? E aí, o que vai entrar na caixa 4 vai ser essa vazão que está vindo pelos 5 ralos, mais o que veio da caixa 3 e mais o que veio da caixa 2, tá? Da caixa 4 para a caixa 5. Ah, não, da caixa 4 para a caixa 5. Tá? Não, acho que eu pulei um trecho, né? Não, caixa 4, caixa 5. Caixa 3, caixa 4, caixa... Tá certo. Então, aí veio para a caixa 5. O que está entrando na caixa 5 para a caixa 8, tá? Tá vindo... A gente vai contar quantos ralos, tá? Caixa 5, caixa 8. 6 ralos, né? Então, 2, 4, 6, né? Aqui tem 2, tá? Então, aqui, 6 ralos. Então, vai ser a vazão de 6 ralos mais o que está vindo da caixa 4, tá? Os ralos são ligados na tubulação, tá? Aqui, no caso, a própria caixa pode funcionar como um ralo também, né? Quando ela tiver aquela tampa com grelha, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso da caixa 5, né? Onde está aonde eu posicionei 2 ralos, né? Então, em vez de ter esses 2 ralos, eu posso ter só a caixa com grelha, tá? Mas eu posso colocar, tá? O ralo na caixa, tá? E o ralo na própria tubulação, tá? Ainda a caixa 8 vai para a cisterna. Então, a caixa 8 está recebendo desses 3 ralos, tá? Então, a vazão vai ser a vazão de 3 ralos, mais o que está vindo da caixa 5, tá? Então, aí da caixa 8 foi para
cisterna. Na caixa, da caixa 6 para 7, a gente vai ter 5 ralos, né? 5 ralos, a vazão de 5 ralos. Da caixa 7 para cisterna, a gente vai ter esses outros 5 ralos, mais o que veio da caixa 6. Tá? Aqui, né? Daqui para cá. Tá? E na caixa, e na cisterna, né, vai ter essa tubulação, né, indo para lá, que vai estar recebendo ainda, né, além do que está vindo pela caixa, o que está entrando nessa tubulação aqui é de 9 ralos, né? Esses 3 mais esses 6, tá? Então, aí tudo isso está entrando na cisterna, mais o que veio da caixa 7 e mais o que veio da caixa 8. Tá? E aí, sabendo a vazão, né, a gente vai definir o diâmetro, né? Então, aqui a gente definiu os trechos, né? Então, cada um desses trechos, a gente vai definir o diâmetro dessas tubulações, tá? Então, aqui a gente vai usar essa tabela dos condutores horizontais, tá? Então, a gente vai definir se o material do condutor horizontal é de N 0,011, 0,012 ou 0,013, tá? Eu escolhi que vai ser de 0,011, tá? Então, aqui eu vou ter. Aqui, que não coube na outra tabela, né? Eu só indiquei qual que vai ser a multiplicação da vazão, para a gente fazer aqui, saber a vazão e definir o diâmetro e a declividade, tá? Então, aqui, desse primeiro trecho, a gente vai ter a vazão 1323,3, que é o que veio da cobertura, tá? Então, aqui, sendo o material N 0,011, qual o diâmetro que eu posso ter para conduzir essa vazão, tá? Então, aqui eu posso ter... Cadê? Eu posso ter uma vazão, eu posso ter uma declividade de 1%, e que 1823 é maior que 1323, né? Eu posso colocar a tubulação com inclinação de 1% e o diâmetro de 200, tá? Então, diâmetro de 200 e declividade de 1%, tá? Da caixa 2. Na caixa 2, eu vou ter a vazão de 1,6 vezes 5, né? Então, aí eu vou ter que transformar. 1,6 está em litros por segundo, né? 1,6 litros por segundo. Tinha que já colocado aqui a equação, mas tudo bem. Então, aqui eu vou ter... Deixa eu escrever. Eu vou ter a vazão 1,6 vezes 5, que dá quanto? O celular desligou. 1,6 não dá... 1,6 vezes 5 não dá 480, não. Um 1,6 vezes 5 dá 8, né? 8 litros por segundo, tá? Aqui. Essa tabela tá em litros por minuto,
Então, esse 8 litros por segundo eu tenho que transformar em litros por minuto. Aí sim que eu multiplico por 60, que aí sim vai dar 480 litros por minuto. Tá? Então, aí, 480 litros por minuto. E aí, qual o diâmetro e a declividade que eu posso colocar? Aqui, da caixa 2 para a caixa 3, né? Caixa 4, no caso. Então, aqui eu posso escolher 480. Se eu for manter a mesma declividade, eu posso escolher um diâmetro de 125. 125 com declividade de 1%, tá? Então, aqui, como é a primeira caixa, né, não tem nenhuma contribuição anterior, eu posso colocar 125, né? Aqui 200, 125 não está interferindo, tá? Na caixa 3, qual que vai ser a vazão em litros por minuto? 1,6, né, vezes 1, vezes 60, para passar por litros por minuto, mais o que está vindo da caixa 1. Mil quatrocentos 919? Escrevi errado? Mais 1419, porque eu não vi a mãe. 419, tá? E aí, qual o diâmetro que ela vai ter, tá? Aqui da caixa 3, né, para a caixa 4, aí eu não posso diminuir, né? Porque da caixa 1 para a caixa 3 era 200, tá? Então, aqui eu preciso manter 200, né? Então, 1419, né? 200 e declividade de 1, tá? Na caixa 4. Deixa eu mudar aqui que tá confuso, né? Melhorou, né? Da caixa 4 para a caixa 5. Qual que vai ser a vazão, né? Aqui a gente já viu 1,6 vezes 5 e vezes 60, 480. Mais o que está vindo da caixa 3 e mais o que está vindo da caixa 2. Né? Então, da caixa 3 mais isso. Mais os 1.419 e mais os 480. Quanto dá 2.379. Dois 379. Aí aqui eu já não posso mais manter, né? Se eu manter a declividade de 1%, eu não vou
mas poder manter o diâmetro de 200, né? Aqui é até 1.800. Então, eu tenho duas opções. Eu posso colocar manter a mesma declividade e aumentar o diâmetro para 250, ou eu posso aumentar a declividade para manter o mesmo diâmetro, tá? Aqui, por enquanto, eu escolhi manter o diâmetro e aumentar a declividade, tá? Aí eu vou vendo quanto que vai ficar a profundidade da minha caixa e se ficar muito profunda, ainda posso trocar. Posso aumentar o diâmetro e diminuir a declividade, tá? Então, às vezes, o mais barato é a gente manter o mesmo diâmetro, né? E aí mudando as declividades, né? Mas pode ser que a declividade fique muito alta e aí você precise colocar uma declividade menor e aí você acaba sendo obrigado a aumentar o diâmetro, tá? Esse 2,379 foi, deixa eu ver aqui se eu calculei certo, né? 1,6 vezes 5 vezes 60, né? Para transformar em litros por minuto. E deu 480. Mais o que veio da caixa 3, que é 1.323, tá? 1.323,3 mais 480 que veio da caixa 2. Aqui vai dar 2,283, né? Não deu 2,379. Isso. Tá? Que aqui, na verdade, eu estou somando. Deixa eu ver o que eu tenho que somar. Ah, tá, entendi. Aqui. É o que veio da caixa 3 para a caixa 4, que é 1.419,3, mais o que veio da caixa 2. Caixa 2 para a caixa 4, que é 480. E mais a vazão dos 5 ralos. 2,379, isso. Tá? Isso, tá? Ó, é o que tá escrito aqui mesmo, né? É o que veio dos 5 ralos, então foi 480. Aqui a calculadora. Né? Dos 5 ralos, né? A gente tinha feito já 1,6 vezes 5 vezes 60, né? 480. Mais, aqui é o da caixa 4 para a caixa 5. O que veio da caixa 3, que é 1.419,3, e mais o que veio da caixa 2, que é 480. Aí dá 2.379,3, tá? A vazão, tá? Então, a vazão que vai definir qual que é a declividade e qual que é o diâmetro, tá? Então, aqui, por exemplo, do 2.379, a gente vai ter aqui 2.379 já é maior que 1.820, né? 1.820 é para uma declividade de 1%, né? Então, se eu manter a declividade de 1%, eu uso o diâmetro de 200. Agora, como deu 2.379, 2.379, eu vou. Se eu for manter a mesma declividade, eu tenho que aumentar o diâmetro, né? Porque aqui já não vai caber mais na de 200, esses 2.379. Tá? Ou eu posso aumentar a declividade, né? Então, para a declividade de 2%,
essa tubulação de 200 milímetros de diâmetro comporta uma vazão de até 2.570, tá? Então, como a minha vazão é 2.379, aqui se eu colocar com declividade de 2%, eu posso manter o mesmo diâmetro, tá? Então, a gente vai escolhendo, tá? Então, aí da caixa 5 para a caixa 8. Da caixa 5 para a caixa 8, a gente vai ter, né, a vazão de 6 ralos, então 1,6 vezes 6, vai me dar a vazão em litros por segundo, multiplico por 60 para transformar em litros por minuto, então são 576 litros por minuto, mais o que veio da caixa 4, né? Veio da caixa 4, que é 2.379,3, tá? Então, aí eu vou ter uma vazão de 2.955,3, tá? Aqui 2.955, aí se a mesma situação, né? Se eu quiser manter o mesmo diâmetro de 200, então 2% já não dá mais, né? Então eu tenho que aumentar a minha declividade para 4%, tá? Isso tentando manter o mesmo diâmetro, tá? Então aqui eu vou manter, né? A declividade está ficando maior. Vou ver depois na profundidade se vai atender ou não, tá? Aí na caixa 8 para caixa 8 para cisterna, a gente vai ter, né, a vazão de 6 ralos vezes 3, vazão de 3 ralos, vezes 60, para dar em litros por minuto, mais o que veio da caixa 5, que é 2.955,3. 3.243,3, 243,3, tá? Aqui ainda está dentro, né, dos 3.650, então eu posso manter o mesmo diâmetro com a declividade de 4%, tá? Aí volta lá na caixa 6, né? A caixa 6 era aquela que estava aqui na outra extremidade, né? Então, ela era a primeira, está recebendo só a vazão de 5 ralos, que é essa mesma conta daqui de cima, 480, tá? Um ralo? Não, é 5. 5 mesmo. Que é 5, ó. 2, 4, 5, tá? Esse aqui já vai indo para essa tubulação que vai para 7, tá? Então, aí aqui, 1,6 vezes 5, né? A gente já viu aqui que é 480, tá? Como é a primeira caixa também, né? Então, aqui não tem problema eu diminuir o diâmetro, né? 125 para 1%. Da caixa 7 para a caixa 8, né? Aí vai ser a vazão de 5 ralos, né? Que dá 480, mais o que veio da caixa 6, que é 480. Então, 480 mais 480, 480 mais 480, 960, né? 960 para declividade. Aí a gente pode diminuir, né? Voltou já 1%, né? Mantendo esses 1%, 950
ó, 60, a gente pode ter um diâmetro de 200, tá? Para a mesma declividade. Para 4, de 4 para 1, ou de 1 para 4. Que aqui da caixa 6 é do outro lado. Então, aí, esse 4 de cima não está interferindo, tá? Mas mesmo que fosse de 4 para 1, não teria problema, tá? O problema sempre vai ser o diâmetro, né? O problema maior é o diâmetro, tá? Já a declividade, a gente conta a partir da caixa, né? Então, entrou na caixa, vai sair, vai ter uma profundidade, né, para outra caixa e pode diminuir a declividade, tá? E aí, a quantidade que a cisterna vai receber vai ser a vazão de 9 ralos, né? Então, vai ser aqui 1,6 vezes 9 vezes 60, né? Para transformar litros por minuto, mais o que está vindo da caixa 7, que é 960, e mais o que está vindo da caixa 8, 3.243,3, tá? 5.067,3. Tá? Que o diâmetro, né, não vai ter, tá? Então, aqui é o diâmetro da caixa 7 para a cisterna, vai ser esse de 200, e da 8 para a cisterna também 200, tá? Da cisterna não vai, a princípio, né, a gente não está calculando quanto que vai sair, tá? Dependendo do uso, aí a gente faz todo o dimensionamento, né? Para onde vai, como que vai, né? Então, aqui por enquanto, a gente não vai ter tubulação saindo da cisterna, tá? E aí, para finalizar, a gente vai ter o cálculo da profundidade, que é o mesmo, né? O mesmo da caixa de esgoto, tá? Das caixas de inspeção. Uma dúvida depois que explicar essa aula referente ao verdadeiro, como se faz o cálculo da dimensionamento por ventilação. O tubo de ventilação para aquela a última tabela. Tá? Não, esse aqui é rapidinho. Tá? É o mesmo cálculo que vocês fizeram na caixa de esgoto. Tá? Então, aqui eu vou passar, mas aí depois a gente retoma no exemplo, no exercício da próxima aula. Tá? Mas aqui é aquela regrinha de 3, né? A gente define qual a declividade de uma caixa para outra, tá? E aí a gente vai ter, né, medidas, as distâncias entre as caixas, né? Então aqui eu coloquei mais uma coluna com os comprimentos, né, da tubulação de uma caixa para outra, tá? Então aqui esses comprimentos foram todos que eu medi aqui, tá? Então, da caixa 1 para 3, 20 metros, da caixa 2 para 4, também tem 20 metros, da 3 para 4, 14, e assim por diante, tá? Aí, para a gente saber as profundidades, a gente vai fazer naquela regrinha de 3, né? 1% de declividade, a gente vai ter, fora de ordem, 0,01 metros a cada 1 metro, eu tenho 20 metros, então, ao longo desses 20 metros, o desnível de uma caixa para outra vai ser de 0,2, tá? A profundidade da caixa, eu posso começar com um padrão de 0,60 também, né? Igual da caixa de inspeção, tá? 0,60 mais 0,2, 0,80, né? Então, a profundidade da caixa 3 vai ser 0,80, tá? Aí, para todas as caixas, a gente vai calculando, tá? Então, da caixa 3 para a caixa 4 vai dar 0,94
metros de profundidade. Aí aqui, conforme a gente está aumentando as declividades, vai aumentando a profundidade, né? Então aqui, se eu tenho essas declividades de 2% e 4%, a minha cisterna vai ter uma profundidade de 2,9 metros, né? Quase 3 metros, tá? Então aqui, a caixa, aqui no 1,3 e 2,10, ela já ultrapassou o máximo, que é 1 metro, né? Então aqui eu vou ter que remanejar essas declividades, né? Então aqui eu já vi. Minha caixa ficou muito profunda, então eu não posso usar essas declividades. Tenho que usar uma declividade menor, e para usar uma declividade menor, eu tenho que usar um diâmetro maior, tá? Então, é que eu coloquei mais dois cálculos, tá? Então, aqui, com a declividade, né, diminuída, eu ainda vou ter algumas caixas, né? Aqui a caixa 5, a caixa 8, com a profundidade maior que a máxima, tá? Isso, 2,9, tá? Então, aí o que eu posso fazer? Com caixa de areia, eu posso colocar ela com uma profundidade um pouco menor, tá? Então, em vez de começar com 0, não, ainda mantive 0,60, né? Só que aqui eu coloquei um diâmetro maior em todos os trechos e declividade de 0,5%, tá? Então, aqui antes estava 1%, 2%, 1%. Coloquei com declividade de 0,5%, mas para isso eu tive que aumentar bastante os diâmetros, né? Então, ó, aqui antes era 250 o maior, aqui passou a ser o de 300. Tudo isso para eu conseguir ter uma declividade menor, e aí assim as minhas caixas iam ficar com uma profundidade menor que 1 metro, e a minha cisterna só que acabou ficando com 1,06 m, tá? Mas aí a cisterna não tem problema, tá? Sim, tinha que fazer, Washington, tá? Então, aqui, esse cálculo de profundidade a gente vai fazer no exercício também, tá? Só para avisar, porque ficou meio corrido esse final, tá? Então, aí só vou abrir aqui a aula passada para explicar para Cristiane. Aqui não tem cálculo, né, na verdade.